O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, na quinta-feira santa, Jesus, reunido com seus discípulos, assim falou: Ainda eu tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória Ó Senhor. Querido Padre Reginaldo, hoje aniversariante, uma salva de palmas, gente. Querido Padre Antônio, meus irmãos, minhas irmãs. Está dando para ouvir bem aí atrás? Vocês se lembram da primeira leitura? Nada existia. Um vazio imenso no universo. Nada existia. Mas o Pai Eterno já existia, porque ele nunca foi criado, nem nunca terá fim. Criadas são as coisas materiais. Deus é espírito. Compreenda isso. Sempre existiu. E o texto diz: desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes da origem da terra, antes da origem do universo, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas, ele ainda não havia feito nada. Nem os primeiros vestígios da terra e do mundo. Mas ele soberanamente existia e existirá para sempre. Único e eterno Deus. Onipotente. Onisciente. Onipresente. Onipotente, todo-poderoso. Onisciente, tudo sabe. Onipresente, está no universo. Espírito onipotente, Pai das misericórdias.
como faz bem meditar o mistério da Trindade. Mas o Senhor, na sua onipotência, possui, é espantoso, mas é verdade, dimensões específicas, sem se dividir, presta atenção, conservando a integridade do seu ser onipotente, ele se fez homem. E aquele que veio a nós é igual ao Pai. É substancialmente presença do Pai. Mas agora é pessoa. Pessoa humana, plenamente divina, Jesus. Ele nos revela o Pai. Ele é o rosto humano do infinito amor misericordioso do Pai. A segunda pessoa é distinta, sim, sem dúvida, porque possui a nossa condição humana, igual a nós em tudo, menos no pecado. Nós o vimos, diz João, nós o tocamos, e o próprio João diz, ele passou no meio de nós, fazendo bem a todos. Ele nos comunica o amor do Pai, ele nos revela o Pai. Vocês se lembram da palavra de Filipe, apóstolo? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. É que Jesus falava tão apaixonadamente do Pai, mas Jesus tem uma intimidade tão profunda com o Pai, que ele diz, Filipe, quem me vê, vê o Pai, porque o Pai está em mim e eu no Pai. Olha a razão na nossa fé, da sua fé. Vê a quem seguimos. Jesus, o Filho do Pai eterno. Aquele que veio para reconciliar a humanidade dispersa pelo pecado, que veio recapitular a história humana. Sendo Deus, não se apegou à sua condição onipotente, mas por amor dos seus irmãos pecadores, pobres, limitados, por nós, na nossa condição corpórea, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Como não amar? Como não contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Como não entender tão grande amor? Deus, o Pai encarnado, mas em pessoa humana, se fez obediente até a morte e morte de cruz. E graças às suas chagas, às suas preciosas chagas, fomos curados. Assim podemos dizer que nós não temos uma religião abstrata, não. É algo tão concreto que nos eleva a uma comunhão plena com o Pai, no Filho, pelo Espírito que Ele derramou sobre nós. E o Espírito procede do Pai,
e do Filho. Age em cada pessoa, santifica a igreja e trabalha para que todos conheçam Jesus, pois é conhecendo a Jesus, amando-o e seguindo, que seremos salvos. Ninguém será salvo se não proclamar pelo Espírito que Jesus Cristo é o Senhor. É o Espírito quem nos ensina a rezar. É o Espírito de Jesus ressuscitado que nos dá os sacramentos. É o Espírito de Jesus que sustenta a igreja rumo ao céu. Queridos irmãos, amadas irmãs, celebrar a Trindade significa mergulhar no mistério que você nunca vai entender por sua cabeça, nem pela intelectualidade. Você não vai compreender o mistério da Trindade pela racionalidade. Só é possível compreender pelo caminho da fé. Por isso a igreja é uma comunidade de fé. E a fé não é um sentimento religioso, não. Não é uma devoção. A fé não é religiosidade. Tem gente que tem religiosidade e não tem fé. A fé é um ato de transracionalidade que nos projeta para o infinito, que nos arranca dos limites, que faz você compreender as coisas que a razão e a sua inteligência não são capazes de explicar. Compreenderam? Diz a tradição que Santo Agostinho, o grande filósofo, bispo de Hipona, e como esse homem procurava, mergulhando na Trindade, estava um dia na praia, andando para lá e para cá, sozinho, naquela tarde, contemplava o mar, olhava para o céu, via o infinito, o universo, e perguntava-se a si: como posso entender a Trindade? Três pessoas distintas, da mesma natureza e igual divindade. Agostinho estava vivendo o quê? Olha, presta atenção, uma experiência de dúvida. A gente, o humano, tem dúvida. Não se estranhe, busque a Deus, se abandone, e Ele lhe revelará as coisas que você, por si, não entenderá nunca. Quem entendeu, diga amém. E ele estava para lá e para cá. Buscava, porque queria escrever um tratado, como de fato escreveu, sobre a Trindade. Deus, que tudo sabe, que tudo vê, percebeu o desejo de Agostinho de escrever sobre a Trindade e veio em seu auxílio. Quando você tiver uma dúvida muito grande, busque a Deus. Ele lhe dará um raio de sua sabedoria, não aquela sabedoria humana, a sabedoria que lhe pertence, que é infinita. E você entenderá as coisas de forma diferente, conforme a vontade de Deus. Deus veio em auxílio de Agostinho e lhe mostrou uma criança na beira da praia,
tinha feito um barreirinho, corria lá na praia, trazia numa concha água e botava no barreirinho. Corria e botava. O santo ficou olhando. Aquele menino lindo corria, vinha e voltava. Era um anjo. Para explicar a Agostinho o que ele não conseguiria entender. Agostinho se aproximou e disse: menino, o que estás fazendo? O menino olhou para o santo e disse: eu quero trazer toda a água do mar para o meu barreirinho. Santo Agostinho deu uma risada, se aproximou, abraçou a criança e disse: olhe, veja o tamanho do mar. Como é que você vai poder colocar toda essa água nesse buraquinho? Era um anjo, gente. O menino se levantou e disse: é mais fácil eu botar a água do mar nesse buraquinho do que o senhor entender Deus, a Trindade, por sua cabeça. Desapareceu. Amem a Trindade. Busque a Trindade. Deseje adorar as três pessoas da mesma natureza e igual divindade. Padre, e são três deuses? Não, há um só Deus. Em três pessoas distintas, tão unidas, indivisíveis, inseparáveis, porque Deus é uno, mas Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. E é em nome da Trindade que começa e termina tudo na vida cristã. É em nome da Trindade que a gente caminha. Como é que começa a missa? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tudo o que se faz na igreja é em nome da Trindade. Que a Santíssima Trindade hoje nos faça conhecer um pouco do seu infinito amor. Porque aqui nesse mundo, ninguém vai conhecer totalmente, nem experimentar totalmente um amor que não tem limites. E pela fé, a gente busca e deseja um dia dizer: Abba, Pai, ó Filho de Deus. Aí é um homem que está sentado à direita do Pai. Pessoa, ó Espírito Santo. E no amor trinitário, viveremos para sempre. Essa é a nossa fé. Diferente de todas as religiões do mundo. A fé trinitária, que gera uma igreja também unida, santa e apostólica. Ao Pai, glórias. Ao Filho, louvores. Ao Espírito Santo, toda honra, hoje e sempre. Amém.